Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia em 2 de Pedro. Nós estamos numa série expositiva, versos por versos. Nós temos esse hábito aqui na nossa igreja de estudar livros inteiros. Não importa quanto tempo demore, nós meditamos versos por versos. E hoje nós iremos concluir o capítulo 1 de 2 de Pedro. E, irmãos, eu quero só recordar aqui o que aconteceu nos sermões anteriores, especialmente a partir dos versos de número 12, onde Pedro, nos últimos 3 sermões, nós vimos Pedro dizendo assim: olha, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, porque eu já sei que o meu tabernáculo, ou seja, ele se referindo ao corpo dele, ele usa essa metáfora, eu vou deixar o tabernáculo. O Senhor já me falou, me revelou que minha morte é iminente, é próxima. Então eu vou me empenhar para cravar, para tatuar com marcas indeléveis na mente de vocês o Evangelho. Você vê a prioridade do homem de Deus nos últimos anos de vida. O que é que Pedro queria? Queria que os irmãos não se esquecessem. Não era dele, não. Não era o nome dele, o legado dele que ele queria deixar. Irmãos, eu não quero que vocês esqueçam do Evangelho de Jesus. E aí, irmãos, nós vimos isso dos versos 12 e os versos 15. E o que era que Pedro queria que a igreja lembrasse? Aí nós vimos no penúltimo sermão que Pedro diz: olha, eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês saibam que o Evangelho, ele não é uma fábula. O Evangelho não é historinha para boi dormir. O Evangelho não é um mito. Pedro diz assim: nós não estamos inventando quando nós falamos acerca de Jesus e do seu poder. Nós vimos ele. Nós andamos com ele, nós vimos os milagres dele, nós vimos ele ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, os mudos falam, os aleijados andam. Nós vimos o seu poder. Aí desse poder, ele vai só falar de um episódio, que foi no Monte da Transfiguração, onde Jesus, ele, João e Tiago, Pedro, João e Tiago, eles sobem. E quando sobem para orar, Jesus fica resplandecente, fica brilhoso no fulgor de sua glória. E aparece do lado dele Moisés e Elias. E aí Pedro vai falar daquele episódio onde Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Então Pedro pega esse episódio para mostrar assim: olha, nós não estamos inventando nada, nós vimos. E ele apela para o testemunho visual, o testemunho físico e o testemunho audível. E hoje nós vamos ver Pedro ainda nessa temática de cravar na mente dos irmãos o Evangelho. E ainda nessa temática de que a palavra de Deus, ela é infalível. Ele já falou dos versos 16 ao versículo 18 de que não era fábula, não era invenção, nós vimos. E João também viu. João disse: nós vimos, apalpamos a palavra da verdade. Então os apóstolos, diante do testemunho visual, ficaram impactados, nunca mais esqueceram. E hoje Pedro vai fechar esse ponto acerca da palavra de Deus. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, aliás, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. Todos encontraram? Posso ler? Diz assim a santa palavra de Deus: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção,
como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, Pedro ele é categórico, é contundente em afirmar que não está ensinando ao povo a quem ele escreve, a igreja de Deus, nenhuma novidade. Ele não está trazendo notícia fresquinha. Ele está repetindo, isso que eu estou falando aqui a partir desde os versos 12, que ele diz, eu vou trazer as mesmas coisas, eu não canso de falar as mesmas coisas. Ele está repetindo as mesmas palavras proféticas anunciadas desde a antiguidade. Nessa porção que nós lemos aqui, dos versos 19 ao 21, essa é a terceira parte do tópico da revelação divina, que nós estudamos. O tópico da revelação divina, ele já começa dos versos 12 até esse versículo 21 aqui. Né? No primeiro tópico, no primeiro sermão que nós vimos, a partir dos versos 12, eu estou falando, no primeiro segmento, Pedro se esforça para reavivar a memória dos leitores. Isso está dos versos 12, daí do capítulo 1, dos versos 12 ao 15. Dos versos 12 ao 15, nós temos Pedro querendo reavivar a memória dos seus leitores, visto que Pedro já estava perto de morrer. Ele mesmo diz isso. Aí no segundo, Pedro quer mostrar a condição de testemunha ocular. Ele relata isso na transfiguração. Vai dos versos 16 até os versículos 18. Ou seja, dos versos 6, 18 ao 18, Pedro mostrando aqui a condição que ele teve de testemunha ocular de Jesus Cristo. E no terceiro tópico, que é o que nós vamos ver hoje, para fechar o capítulo 1 de Pedro, ele vai revelar aqui a certeza, a origem e a fonte das Escrituras. Certeza, origem e fonte das Escrituras. Para Pedro, as Escrituras são revelação de Deus ao homem. Veja bem, meus irmãos. As Escrituras é a revelação de Deus ao homem. Tem muitas pessoas ignorantes que dizem assim, estudar teologia, como se fosse possível estudar Deus. A primeira coisa que a teologia diz que é impossível estudar o ser de Deus na sua inteireza. A teologia diz que o estudo dela é o estudo da revelação que Deus faz acerca de si mesmo. Acerca de si mesmo, por meio da criação e por meio da revelação especial, que é a palavra. Nós estudamos o que Deus permitiu se conhecer a si mesmo. Isso é o estudo da teologia. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que, em primeiro lugar, as Escrituras são revelação de Deus ao homem. As Escrituras, irmãos, não é uma descrição de Deus feita pelo homem. Aqui não está o homem descrevendo o que é Deus. Aqui está revelado o que Deus revelou de si mesmo. E o homem escreveu, é diferente. Veja bem. Então, a palavra de Deus é, de fato, inerrante, infalível e confiável. Nós não cremos nessa história de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é coisa de Satanás, irmãos. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Quem inventou esse negócio de que a Bíblia contém a palavra de Deus foi o movimento liberal do século XVIII, que é um câncer que sai devastando por onde ela passa. Nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Caio já trouxe estudos aqui anteriormente, o pessoal diz assim, mas aqui não tem a palavra de Paulo, aqui não tem a palavra de Satanás falando com Adão lá no Jardim do Éden. Meu amigo, quem foi que escreveu? Quem foi que revelou a Moisés aquilo ali? Foi Satanás? Foi quem? Foi Deus. Então essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é uma coisa só de iletrados que não estudaram a história da igreja. Isso é um movimento herético que surgiu no século XVIII, irmão. Não creia nisso, não. Eu, no começo da minha fé, criei nisso. No entanto, é porque novo convertido ele é igual a papagaio, sai repetindo o que os outros dizem sem estudar. Mas graças a Deus, o Senhor é misericordioso e depois nós vamos descobrindo as heresias de onde surge. A Bíblia ela é a palavra
de Deus. Primeira coisa é essa. Então, o que eu quero destacar em primeiro ponto aqui é a palavra profética. Vamos lá aqui para o versículo 19. Diz assim, olha, assim temos ainda mais firme, a minha diz assim, a palavra dos profetas. A de você diz a palavra dos profetas ou a palavra profética? Que a palavra profética é justamente a palavra dos profetas. Meu irmão, no último sermão, o enfoque de Pedro foi sobre a palavra falada de Deus, o Pai. Nós não vimos aqui, no Monte da Transfiguração, Pedro trazendo aqui, olha, o enfoque da palavra falada. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. É a ele que você deve ouvir. Esquece Moisés, esquece Elias, é ele. Ele é o amém de Deus. Então o enfoque do último sermão, de acordo com Pedro, foi o quê? A palavra falada de Deus, o Pai. No entanto, nesses versículos que nós vamos estudar hoje, o enfoque se concentra na palavra escrita. Na palavra escrita de Deus. É o que vocês têm na mão de vocês aí, em mãos. Ou seja, as Sagradas Escrituras, que nesse caso aqui, é as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, visto que o cânon do Novo não estava formado. Então, Pedro passa do testemunho ocular, do que ele viu Jesus no Monte da Transfiguração, para o testemunho do Antigo Testamento. Isso é interessante isso aqui. Quando ele diz assim, ainda assim, temos ainda firme a palavra dos profetas, ou a palavra profética. E aqui, Pedro voltando-se para o Antigo Testamento, a fim de encontrar apoio aos seus ensinos. A palavra profética, irmãos, é a palavra de Deus. Entenda bem, não existe diferença entre a palavra escrita e a palavra profética de Deus, a palavra dos profetas. Na verdade, nós não podemos compreender o Novo Testamento, na verdade, nós não podemos compreender o Novo Testamento à parte do Antigo. Nós não podemos. O Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Então, por ser a palavra de Deus confirmada, precisa ser atendida. Por isso que Pedro diz, olha, vocês fazem bem em atender, em prestarem atenção. Queridos, veja bem, todos os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias, falam em uma única voz. Os profetas do Antigo Testamento haviam predito a vinda de Cristo. Isaías 53 falou sobre quem? O servo sofredor. Salmos 22, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 9,6, o filho se nos deu, aliás, o menino nasceu, os filhos se nos deu. Está falando de quem ali, irmãos? Gênesis 3,15, que ele viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então você vai perceber, irmãos, que os profetas do Antigo Testamento haviam predito a vida de Cristo. Nós estudamos isso, inclusive, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que Pedro disse que eles olhavam e profetizavam não para si mesmos, mas para nós. E aí, os profetas do Antigo Testamento haviam predito a vinda de Cristo em poder e glória e também em sofrimento. E muitos judeus se embananaram por quê? Porque quando eles pegavam as profecias, uma linha, uma corrente falava do Cristo vitorioso, que reinaria, que governaria, que colocaria tudo debaixo dos seus pés. Outra corrente, outra linha, mostrava a profecia de um Cristo cuspido, humilhado, pobre. Então, quando os judeus juntaram essas duas linhas, disseram, não, isso não pode estar falando da mesma pessoa. Como é que a pessoa pode ser gloriosa, rei, governa, e ao mesmo tempo é julgado pelas nações, é cuspido e tal? O que é que eles fizeram? Rejeitaram uma linha de profecias, a do Cristo sofredor, e só quiseram aquelas profecias que falavam do Cristo vitorioso. E onde é que estava o segredo? Nas duas vindas deles. A primeira vinda como servo sofredor, como Cristo humilde, que seria crucificado. E quando é que ele cumpriria aquelas profecias que falavam dele glorioso? Na sua segunda vinda. Então eles não perceberam que o Messias viria duas vezes.
Veio a primeira para cumprir um ramo de uma linha de profecias. E a segunda ele vai cumprir na sua volta. E aí, meus queridos, os acontecimentos no Monte da Transfiguração, dos versículos anteriores, comprovam e confirmaram essas profecias ali com Elias e com Moisés. A lei e os profetas sendo simbolizado ali, ou seja, todo o Antigo Testamento. Então, nas palavras do Antigo Testamento, na verdade, falava sobre Jesus, irmãos. Quando Jesus diz assim, olha, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Que Escritura é essa, se não é do Antigo Testamento? Era do Antigo, irmãos. Ali. Então, Jesus, ele era o Messias prometido. Ele era aquele a quem os profetas ansiavam e estudavam meticulosamente e qual ocasião e tempo ele viria. E aí, meus queridos, a palavra de Deus mostra que o próprio Pedro entendeu isso. Lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles, os enche, toma conta e domina aqueles homens. E Pedro, no final do sermão, diz, olha, eu quero que vocês entendam que nós não estamos bêbados. As pessoas estão embriagados, estão bêbados aqui. E Pedro diz, não, deixa eu explicar. Hoje cumpriu as palavras do profeta Joel, que disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro continuou falando daquela profecia do Antigo Testamento. Isso só foi possível porque Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Vocês viram os milagres e os sinais que ele operou. E ele morreu crucificado por vocês, mas ele ressurgiu ao terceiro dia. E aí Pedro começa a desembocar para os judeus ali, os gentios no dia de Pentecostes, mostrando as profecias que tinham acontecido. E Pedro diz naquele sermão, sabe esse que vocês crucificaram? Ele é o Messias, ele é o filho de Davi. Ele é aquele que nós esperávamos. E Deus derramou o Espírito Santo sobre nós. E Pedro começa a dissecar todas aquelas profecias. Mas Pedro vai dizer, para que todos aqueles que nele crêem recebam o perdão de pecados. Então Pedro sabia, irmãos, que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Todas as profecias se cumpriram em Jesus de Nazaré. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que foi prometido lá em Gênesis 3,15, na queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele é o profeta superior a Moisés, de que Moisés falava lá em Deuteronômio 18:18. Porque lá em Deuteronômio 18:18, Moisés diz, olha, vai surgir um profeta no meio de vocês, maior do que eu. Vocês têm que ouvir a ele. Se vocês não ouvirem a ele, está fora. E lá em Atos, tá mostrando quem é esse o profeta. Não é um profeta entre vários, é o profeta. É Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, ele é a grande, a maravilhosa luz que apareceu à vista de todos daqueles que andavam nas trevas, diz Isaías 9:2. E é ratificado em Mateus. E o povo que andava nas trevas viu o quê? Uma grande luz. Olha lá, o profeta messiânico que Isaías, povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. E Mateus diz o quê? Quando Jesus aparece no seu ministério, e Mateus diz, olha, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem é? Senão o Salvador. Meu irmão, os profetas do Antigo Testamento anelavam, desejavam, ansiavam. Meu Deus, que tempo, que ocasião é que o nosso Messias virá. Abraão não era profeta, mas sabe o que é que Jesus disse aos judeus? Porque os judeus se jactanciando, porque era filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como? Tu não tem nem 50 anos. E quer dizer que é mais velho do que o nosso pai Abraão. Jesus, olha, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Ou seja, ele viu de maneira revelacional de Deus que eu viria e se alegrou nos meus dias. O apóstolo Paulo disse, em 2 aos Coríntios, porque todas quantas promessas há de Deus
são nele, em Jesus Cristo, está o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Ele é o amém de Deus. Quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém. Tudo é sobre ele, irmãos, é tudo sobre Jesus. É por isso que é muito esquisito quando os crentes dizem assim: eu não gosto do Antigo Testamento, fazem pouco caso do Antigo Testamento. Tem gente que faz pior, diz assim: olha, o Antigo Testamento não serve para a gente, só serve para os judeus. Irmãos, é bom botar um spray azul na cabeça e tirar esses micróbios aí, porque isso aí é errado, irmãos. Simplesmente é errado. Pode ter certeza, essa história que o Antigo Testamento só serve para os judeus. Não é assim que Pedro, não. Pode esquecer isso. Não. Olha o que o Senhor mesmo diz na palavra, por meio da palavra profética, versículo 19. Assim nós temos ainda mais firmes a palavra dos profetas. Olha o que é que Pedro diz. As palavras dos profetas do Antigo Testamento. Olha, esqueça, isso é dos judeus. É assim que ele diz. Na nossa Bíblia não é assim que diz. Olha o que é que ele diz. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Olha, irmãos, aqui, ó. A palavra profética do Antigo Testamento é sobre Jesus, irmãos. Ele é o cumprimento profético daquela palavra. Tenha sempre isso em mente. Quando você for ler a palavra de Deus, quando você for ler o Antigo Testamento, esse livro é sobre Jesus. Quando Jesus estava lá no caminho de Emaús, e vinha Cleopas e o outro discípulo, cujo nome não é mencionado, e eles estavam tristes no domingo, né? Porque Jesus tinha morrido na sexta-feira, passou sábado, domingo, e eles tristes, Jesus se aproxima, eles não reconhecem, o texto diz que os olhos dele estavam como que fechados, e Jesus faz aquela pergunta irônica que eu amo. Ei, que palavras são essas que vocês estão trocando aqui, ó, o ressuscitado, fazendo perguntas, eu sabia de tudo. Aí eles se espantam. Oxente não, porque ele não era nordestino, né? Mas, e tu é estrangeiro aqui e não sabe as palavras. Rapaz, tu é peregrino. Porque imagine, a confusão que foi, irmão. Olha, Jerusalém estava assim, era na época da Páscoa. Todo mundo tinha subido para lá. Aí ele diz assim, e tu por acaso é peregrino estrangeiro aqui, não sabe as coisas que têm acontecido aqui, não é nos últimos dias? Quem não sabia as últimas coisas era... A única pessoa que sabia as últimas coisas era Jesus, que era a ressurreição. Eles ainda estavam na notícia da morte. Aí Jesus diz assim, vai, quais coisas? Conta para mim aí, quais são as coisas. Aí eles começam a falar, Jesus, homem nazareno, profeta poderoso diante de Deus. Nós esperávamos que fosse ele que ia redimir Israel. Mas já é o terceiro dia, se bem que teve algumas mulheres que foram lá no túmulo dele, disse que ele ressuscita, tal. Jesus diz assim, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que havia. Olha, aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Porventura não convia que o Cristo parecesse essas coisas. O texto diz que ele, começando por Moisés, pela lei, pelos salmos, mostrava tudo o que continha nele. Lá aonde? No Antigo Testamento. Então, meus queridos, tenha sempre isso. A Bíblia é sobre Jesus Cristo. Veja o que Pedro diz, ele diz que a palavra profética foi confirmada, e ele diz no verso 19, vocês acabam de ler, vocês fazem bem em atendê-la. Esse atender aqui é prestar atenção, é voltar à mente, de fato. O que a palavra está dizendo é, já que toda a palavra profética foi confirmada, foi cumprida em Jesus, vocês têm que prestar atenção nela para vocês verem Jesus. Na transfiguração, os apóstolos tiveram a oportunidade de vislumbrar a glória do reino vindouro de Cristo. Aquilo era como se Deus tivesse pegado a cortina. Deixa eu levantar um pouquinho aqui da cortina para vocês verem. E levantar a cortina ali, para vocês verem a divindade de Cristo sendo o fulgor da divindade dele sendo mostrada. Era como se... Só vou dar um spoilerzinho do que vai ser no meu reino, no meu governo. Aliás, quando Cristo curava, ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, era como se ele dissesse assim, deixa eu só mostrar a vocês aqui o que vai ser o meu reino futuro. Deixa eu levantar só um pouquinho da cortina aqui para vocês verem, só um detalhezinho. Era mostrando. Por quê? Porque no reino dele não haverá mais pranto, nem luto, nem choro, nem dor. Não haverá mais essas coisas. Ele vai colocar fim ao mal, à maldade e os malvados. Irmãos, entenda bem.
o mal, o caos, ele tem prazo de validade. Quem vai colocar fim a isso tudo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, entenda bem que Deus controla até o incontrolável e que não tem circunstâncias adversas que Deus não esteja no controle. Inclusive o livro de Apocalipse só para mostrar isso. Que apesar do caos, o cacete cantando, o texto diz assim, que quando Deus arrebata João, olha, no capítulo 4, preste atenção nas coisas, não é que eu acho que vai acontecer, que talvez aconteça, não. As coisas, lá em cima ele mostra, as coisas que certamente vão acontecer. Só quem diz isso é quem tem o controle da história, as rédeas da história nas mãos. Mas voltando para cá, irmãos, veja bem o que o versículo ainda 19 diz. O que é que essa palavra profética, essa palavra do profeta, ela é com que ela é comparada? Verso 19 ainda, veja. Assim temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestar atenção. Como o que, irmãos? Como uma candeia. Você diz candeia? Como uma candeia que brilha em lugar escuro. Não é isso? A de vocês diz candeia? Como é? Como uma luz, né? Uma luz que ilumina. A palavra profética é a candeia que brilha em lugar tenebroso ou sombrio, que é o mundo. Pedro está comparando aqui, irmãos, veja bem. Ele está comparando aqui a palavra de Deus a um farol que brilha no escuro, que brilha na escuridão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Já experimentaram andar no escuro? Irmão, é cada tropeção que arranca a cabeça do dedo. Vai andar no escuro? Vou dizer uma linguagem bem da erudição do vernáculo nordestino. Arranca o samboque do dedo, irmãos. Mas você vê, por isso que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Por isso que Pedro está comparando aqui a um farol que brilha na escuridão. A palavra de Deus, ela aponta o caminho. A palavra de Deus, ela mostra os perigos. E a palavra de Deus, ela tem dupla finalidade. Primeira, revelar-nos a nós a vontade de Deus. Segundo, levar-nos a uma experiência pessoal com Cristo, que é a estrela da alva. É a estrela da alva. A Bíblia é luz para os nossos caminhos em todas as áreas da vida, irmãos. Em todas as áreas da vida, a Bíblia é luz para o nosso caminho. Naquele tempo, tanto do Antigo Testamento quanto na época de Pedro, vocês sabem que não tinha poste, não tinha CELP, não tinha esse sistema de energia que nós temos hoje. Naquele tempo não tinha luz, irmãos. Estou falando aqui luz fisicamente. Naquele tempo, quando eles estavam em um lugar escuro, eles tinham que pegar uma candeia, eles tinham que pegar uma tocha, alguma coisa desse tipo, e colocar e acender para eles poderem ver, enxergar. E Pedro chama um lugar, não só esse mundo que nós estamos, não só de escuro, mas ele é tenebroso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que o mundo está em trevas, trevas não é apenas a ausência de luz, não, irmãos. Trevas na Bíblia significa rebelião, significa maldade, significa coisas sombrias. Então, esse mundo não é só um lugar escuro, ele é um lugar tenebroso, cheio de escuridão, sombrio, rebelde. Olha, Pedro diz, é no lugar escuro que vocês estão. Por isso que vocês têm que atentar. Atendem. Preste atenção para onde está a luz. Olhe para a candeia. Irmãos, nós precisamos dessa palavra para nos guiar. Se não for ela, nós vamos andar como ovelhas desgarradas, como rebanho. É essa palavra que faz a diferença entre nós e o mundo. Porque o mundo está perdido, não sabe nem quem são. Uma crise de identidade. Eu sou assim, mas eu estou num corpo assim, mas eu sou outro. Eu sou um macaco, eu sou uma borboleta, eu sou não sei quem. Meu irmão, não sabe de mais nada.
Nós precisamos da palavra, que é a candeia, porque o mundo está em trevas. E a palavra de Deus, ela é a candeia que vai iluminar. É interessante que quando a gente usa uma candeia, não é para ficar olhando para ela. Vocês já pegaram, por exemplo, um candeeiro e vai ficar olhando para ele? Não, você pega ele e começa a fazer o quê? Iluminar o caminho, iluminar as estradas. Você não fica olhando para ela. A gente usa uma candeia para iluminar o que está ao redor, para iluminar o que está à nossa volta ou na nossa frente, para ver as coisas que nos cercam, para enxergar a realidade de uma maneira clara, para ver por onde a gente pode andar. É exatamente isso a função da palavra de Deus, irmãos. É através dessa candeia que nós começamos a olhar o mundo, o que está à nossa volta, e por meio dela nós vamos ver de maneira clara a realidade. E o melhor, irmãos, nós usamos essa candeia só quando está de noite. Ninguém usa uma candeia, liga uma lanterna quando amanhece. Porque quando amanhece não precisa mais de luz artificial. Você já tem a luz do sol. É por isso que o que Pedro diz é: vocês fazem bem em atenderem, vocês fazem bem em atentar a essa candeia, até que o dia clareie. E quando é que o dia vai clarear? Até quando a estrela da alva nascer. Esse clarear aqui, irmãos, quando diz assim, olha, a candeia que brilha no lugar escuro, aí diz assim, finalzinho dos versos 19, até que o dia clareie a estrela da alva dos vossos corações. Esse clarear no original ainda é uma ideia de uma luz que atravessa e rompe as trevas. E a expressão estrela da alva é a tradução do termo grego fósforos. Aquele que traz a luz. Irmãos, quem é que traz a luz? Quem é aquele que vai romper definitivamente as trevas nesse mundo, o dia? É Jesus Cristo, irmãos. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Quem crê nele não andará em trevas. É o Senhor Jesus Cristo. Nós até louvamos aqui. A estrela da alva não pode tardar. O dia já vem, né? À noite. Que lindo, bonito. Eu não vou cantar porque vocês vão ficar emocionados, mas enfim. A estrela da alva. E o que é interessante é que o próprio livro de Números, no capítulo 24, 17, diz assim: uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Essa estrela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, por exemplo, 22, 16, fala sobre isso. Por exemplo, João, no primeiro capítulo do seu evangelho, no versos 4 e 5, ali no prólogo do evangelho, ele diz: a vida estava nele. E a vida era o quê? A luz dos homens. E como ele continua dizendo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Não tem como prevalecer contra a luz, não tem como prevalecer contra o Cordeiro de Deus. Por isso, irmãos, que o mal já vai ter o fim. Só basta o Cordeiro se levantar do seu trono que as trevas vão se dissipar. E para não deixar dúvida de quem era mesmo, que essa luz é o próprio Jesus, em Apocalipse 22, versículo 16, Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para você testificar dessas coisas às igrejas. Aí ele diz assim: ó, eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Irmãos, as trevas não vão continuar para sempre. Isso é um fato. E um dia Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, e sobre isso que o Pedro está falando. E quando ele aparecer, irmãos, na sua gota, falando da sua parousia, todos verão a luz do Senhor. E o dia finalmente vai clarear. Clarear para nunca mais ficar escuro. É isso que você entenda bem. Nunca mais. Para nunca mais ficar escuro. Todo
resplendor e toda a beleza do mundo atual, que de fato, irmãos, existe, elas perecerão como uma mera parcela da noite. Porque ao final de tudo está esse mundo deformado e obscurecido pelo pecado, pelo sofrimento e pela morte. É somente sobre o novo mundo de Deus que repousa o brilho do dia radiante quando Jesus Cristo vir. Então, irmãos, quando ele fala aqui da aparição da estrela da alva, isso está retratando a vinda de Cristo. A passagem mostra, portanto, que devemos ter a palavra dos profetas, as palavras proféticas sempre em mente e guardá-la em nosso coração. Se fosse para fazer uma paráfrase desse versículo, era como se Pedro tivesse dizendo assim: vocês fazem bem em atendê-la em vosso coração, como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça. Então, irmãos, o fato é que Jesus voltará, a estrela da manhã vai nascer um dia e todo olho verá a sua glória, brilhando mais do que a luz do sol. Porque o mesmo que cumpriu todas as profecias aqui, entenda bem, é o mesmo que vai cumprir as profecias que está faltando. É o mesmo Senhor. Você crê nisso? Que esse Jesus que veio há quase 2000 anos atrás e cumpriu ipsilítere, isto é, ao pé da letra, todas as profecias, é o mesmo que irá voltar e vai cumprir todas as profecias. Em segundo lugar, irmãos, a palavra profética, ou seja, a palavra dos profetas, não é uma criação humana. Versos 20 agora. O que é que Pedro diz? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Irmãos, nesses versículos 20 e 21 que eu vou ler, deixa eu ler logo esse 21 também. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Irmãos, nos dois últimos versículos, esses versos 20 e 21, Pedro enfatiza que as Escrituras são provenientes de Deus. Só é você ler. E não dos seres humanos. São divinamente inspiradas. A palavra de Deus tem sua origem nos céus, irmãos, e não na terra. Entenda bem, ela procede de Deus e não do homem. A palavra de Deus, você vai perceber que não só a origem das Escrituras está ancorada em Deus, mas também sua correta interpretação está ancorada no Pai. As Escrituras não são dadas pelo homem. O versos 21 diz isso, olha, que não é dada pelo homem. Pois jamais profecia teve origem na vontade humana. Não foi na vontade humana. Então, não é nos seres humanos que foram inspirada. A palavra de Deus vai mostrar que, na verdade, irmãos, nem são também por eles interpretadas corretamente sem o Espírito Santo. O Espírito Santo realiza as duas coisas, irmãos, aqui. A sua inspiração e a correta interpretação. Por isso que o pregador ele precisa da iluminação do Espírito Santo. Pedro introduz esse assunto aqui, nos versos 20 e 21, pois logo em seguida, semana que vem, no capítulo 2, ele vai falar, sabe o quê? Sobre os falsos mestres, que deturpam a palavra de Deus. Então ele já está dando um gancho aqui. Então, ele está falando isso aqui, porque vocês vão ver semana que vem, o chicote vai começar a instalar pelos falsos mestres que se infiltraram na igreja. E Pedro vai dizer, isso são os hereges. Isso estão negando a vinda de Cristo, eles estão dizendo que Cristo não volta. E Pedro vai começar a chibata, então vai começar a arriar a madeira neles. Então, Pedro está introduzindo o assunto, porque vocês vão perceber que a partir do próximo capítulo, ele falará sobre os falsos mestres que torcem a palavra de Deus. Os falsos mestres que torcem as Escrituras, mas não interpretam de forma correta. Irmãos,
Eu fico olhando o Instagram. É tanto herege para todo gosto que nunca aquele texto que Paulo escreveu em Timóteo, que nos últimos dias terão coceira, a sã doutrina quando for pregado, vai ser coceira no ouvido deles, vai ter como comichão, e Paulo vai dizer que eles rejeitarão a sã doutrina, e Paulo vai dizer assim, que eles se cercarão de falsos mestres que falarão coisas que é agradáveis a ele. Nessa era da internet, irmãos, você pode se cercar de vários mestres da internet na sua casa que vai falar palavras palatáveis a você. Você encontra, por exemplo, pastores que, para todo tipo de gosto. Se você é um cara que, por exemplo, tem um viés para um lado de um político, você vai encontrar pastores daquele viés. Se você quiser pastores de outro viés político, vai ter de todo jeito. De todo jeito você vai ter. O último agora famoso, que eu citei semana passada, o bonitão aqui, eu fui até comentar no Instagram dele, porque quem está arengueiro essas últimas semanas sou eu. Fui lá comentar. O cara dizendo, irmãos, como é que pode? Eu imaginar um pai querendo mexer no emocional das pessoas. Um pai pegar uma criança. Imagina um pai pegar uma criança de 4 anos. Ele falava que já era para ganhar o pessoal no emocional, porque se for para a Bíblia, vai ter que se quebrar todinho. E colocar uma criança eternamente numa fogueira. Essa foi a minha crise de fé. Como é que Deus vai pegar... Aí já começou a dizer que todo mundo é filho de Deus. Como é que Deus vai jogar os filhos dele no inferno? Não, os filhos dele não vai mesmo não, meu querido. Os filhos são salvos. Agora as criaturas vai com força para lá. E versículo tem para comprovar. Ou seja, não tem base bíblica, aí tem que fazer o quê? Apelar para o emocional. Eu não posso crer que Deus vai lançar as criaturas, os filhos dele no inferno. Irmãos, vai lançar sim. Aí eu comentei, chamei ele de herege lá, coloquei alguns versículos, mas depois eu fui tomar banho e fiquei pensando, eu digo, ele disse assim, como é que pode um pai, né, lançar... Esse mesmo que está dizendo isso foi o que mesmo que disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Então o que é que acontece? Aí eu fiquei pensando, ele apelou para a criança, Aí eu também vou apelar para a criança. Agora imagine uma mãe com 2 filhos de 4 anos entrando na câmara de gás porque Hitler está mandando ela para lá para matar. E Hitler não pode ir para o inferno, né? Só matou 6 milhões de judeus. Tudo depende do seu pressuposto e de onde está. Ele apelou para a mãe. Como é que um pai, aliás, coloca uma criancinha para ilustrar Deus, né? E vai deixar ela queimando lá no inferno. Aí, vamos apelar para Hitler também, brother. Vamos lá. Uma mãe com 2 filhos entrando numa câmara de gás. E Hitler vai matar todo mundo. E aí, Hitler é digno do inferno ou não? Ou é muito pesado para ele? Conversa, meu irmão. Quem nega a realidade do inferno, sabe o que é, irmãos? É que tem o mundo pós-moderno, quem está no centro é o homem. E pode ver que todas as pessoas que têm dificuldade de falar do inferno eterno, ela tem uma noção baixa dos atributos, principalmente da santidade, da justiça de Deus. E tem uma visão elevada do homem. Quem é o homem? Um ser rebelde que pisa nessa terra, não sei. Deus não depende de nada, tem que lançar no inferno mesmo, irmão. E ele vai lançar. E o que não falta é texto bíblico para comprovar isso. Então, na verdade, os falsos mestres, eles distorcem a palavra de Deus. Os modernos já estão dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Irmão, nada novo debaixo do sol. Falsos profetas e falsos pastores estão assim. E Pedro vai dizer que eles distorcem até os escritos de Paulo, que Pedro diz assim, olha, que os escritos de Paulo, eu tenho até dificuldade para interpretar, e Pedro diz assim, que os hereges distorcem para a sua própria petição. Nega a realidade do inferno. É o evangelho light, que não confronta ninguém, palatável. É desses que as pessoas vão se juntar e dizer, ai, pastor maravilhoso, esse pastor é uma bênção. Claro que é uma bênção, ele só fala o que tu quer ouvir, danado. Essa é uma bênção mesmo, tu e ele para o inferno. Esse pastor é muito bom, ele é muito cabeça aberta. É tão cabeça aberta que o cérebro já caiu para fora. Irmãos, os falsos profetas não têm compreensão adequada da doutrina da palavra de Deus, nem de sua aplicação. Não pode ir à Escritura e interpretá-la conforme os seus pontos de vista. Os meus pontos de vista e os meus pressupostos têm que ser aniquilados pela palavra. Não o meu ponto de vista. Não. Opiniões pessoais, não. Ninguém pode interpretar a Escritura e a profecia privadamente ou como lhe convém, como seu bel prazer. Em terceiro lugar,
A palavra profética tem sua origem em Deus. Veja novamente o versos 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse versículo confirma, irmãos, a explicação dada no versículo 20. Ele está confirmando justamente o que ele falou no versículo 20. Os escritores bíblicos não redigiram uma combinação de suas próprias ideias. O texto resultante não é proveniente da imaginação, discernimento ou especulação humana. Não teve nada disso, irmãos. Esse texto escrito por Pedro está alinhado, andando junto com o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é o sopro de Deus e não o destilar de pensamentos humanos. Os homens foram instrumentos de Deus, sim, usados para descrever as profecias e não sua origem. Foi o Espírito Santo que os inspirou, revelando-lhes o conteúdo infalível. Então, esses versos 20 e 21 é uma condição consistente e realmente necessária do parágrafo anterior. Ou seja, podemos confiar nas Escrituras porque por trás dos seus autores está Deus. Os profetas não inventaram o que escreveram, não destilaram arbitrariamente, não ficavam tagalerando invenções feitas por contas próprias ou de acordo com o seu próprio julgamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, o sinal de um falso profeta era que ele falava muito de si mesmo, e de forma privada, ou seja, não falava aquilo que procedia de Deus. A inspiração divina, não, e eu quero que você entenda, porque tem muitas pessoas que acreditam assim, que a Bíblia já caiu pronta, vem dizer, puf, caiu. Não, não faço não, irmão, também não vamos romantizar não. A inspiração divina, ela não implica necessariamente uma substituição das nossas funções mentais. Deus não destruiu a individualidade daquelas pessoas que ele quis usar e também não destruiu o estilo dos escritores. O Espírito Santo, ele não usa instrumento, ele usa pessoas. E o modo de Deus sempre é o da verdade dessa verdade ser usada através das pessoas. O modo de Deus sempre é o da verdade através das personalidades. E ele pegou seres humanos. Deus não escreveu a Bíblia de próprio dedo. Todos os livros da Bíblia, eles foram escritos por homens que foram movidos e protegidos pela autoridade do Espírito Santo. E Deus respeitou a característica de cada um. O Senhor falou por intermédio de Jeremias. O Senhor falou por intermédio de Isaías, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Abacuque. O Senhor falou por meio de Naum, por meio de Paulo, por meio de Pedro, de Marcos, de Mateus, de Lucas, sem anular a humanidade de nenhum deles. Por isso, irmãos, que nós podemos cantar: sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera em Deus espera. Os homens morrem, todos esses que eu citei, morreram, mas a palavra de Deus permanece viva. Nós vamos morrer, a palavra de Deus vai continuar. As experiências passam, mas a palavra profética dos profetas resplandece cada vez mais. Encontramos aqui, irmãos, nessa passagem, um dos versículos chaves da Bíblia acerca da inspiração divina.
Em tempos como os nossos, nos quais tantas pessoas negam a palavra de Deus, isso foi escrita por homem. Querido, vai ser escrito por quem? Pelo cavalo, é? Foi escrita por homens, foi adulterada, não tem, negam a autoridade das escrituras. É importante, irmãos, termos convicção da inspiração verbal, plenária e inerrante da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita, irmãos, só para vocês terem uma noção, e aqui já vale a pena para os nossos jovens aqui, vocês entenderem, que a Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores ao longo de 1.600 anos. E a Bíblia contém 3 idiomas. Aramaico, que há poucas passagens da Bíblia do Antigo Testamento em aramaico, outras porções pequenas em aramaico, depois a boa parte do Antigo Testamento hebraico e, por fim, grego. Então, 3 idiomas, 1.600 anos, pelo menos 40 autores. Em que lugar se deu? Em 3 continentes: África, Ásia e Europa. Sua mensagem, porém, apresenta uma unidade impressionante. Tudo isso porque o seu autor é Deus. Você percebe, irmãos, esses 40 autores, a maioria deles nunca se viram. E a impressão que dá quando você vai ler a Bíblia, essa unidade dela, dá a impressão que ficaram os 40 aqui. Olha, eu vou escrever até aqui, daqui tu continua, daqui a pouco ele continua, e faz assim. E esses daí nunca se viram. Viveram em séculos diferentes, em civilizações às vezes diferentes, em tempos diferentes. E por que essa unidade? Porque é de Deus, a palavra é de Deus. Portanto, irmãos, o remido que edifica sua vida na palavra de Deus e que espera a vinda do Salvador não será enganado por falsos profetas. Vamos finalizar para nossas aplicações. Em primeiro lugar, o que é que esse texto tem a nos ensinar? O que é que esse texto exige de nós? A primeira coisa que eu pergunto a você: você tem prestado atenção na palavra profética, irmão? Na palavra dos profetas? Você tem prestado atenção na palavra do Senhor aqui, sábado e domingo, sendo pregada? Você tem passado a semana com a candeia da palavra na sua casa acesa? Ou essa semana a candeia da palavra passou a semana todinha fechada? Tá a história, igual aquela história que se conta que o pastor foi convidado para comer na casa de uma irmã, que era membro da igreja dele, o marido e a irmã chamaram o pastor vem comer aqui em casa. Aí botaram aqueles talheres bonitos, né, o melhor que tinha lá, que os queimados a gente deixa por a família. Não pode, irmão, mas vamos lá. Aí o que é que acontece? Aí botou lá, fez aquele prato especial para o pastor, uns talheres chiques, e foi na hora que a irmã viu que o pastor tinha colocado o talher no bolso. Aí ficou calada, aí olhou o talher, tá. Aí quando deu depois de um mês, disse, eu tenho que comentar uma coisa contigo, com o marido dela, que até agora eu estou incomodado. O pastor roubou o talher que ele estava comendo aqui de casa. Aí o marido, não acredito, não, eu tenho certeza, eu vi, tal, não sei o quê. Aí o marido, vamos conversar com ele? Mas eu vou ficar com você. Não, vamos esclarecer isso. Sabe, pastor, é porque naquele dia, há uns 5 meses atrás, você foi na nossa casa, lembra? Não, lembro. E eu acho que o irmão levou o nosso talher. Pastor, não se levei não, irmão. Está dentro da sua Bíblia, botei lá. Ou seja, fazia 6 meses que a irmã não abria a Bíblia. Então, irmãos, essa palavra é a candeia que tem iluminado sua casa? Ou você tem ficado com ela apagada durante a semana? Irmãos, essa palavra aqui, você tem olhado para o mundo ao redor com a luz das Escrituras? Ou você tem duas mentes? Ou você é bipolar, esquizofrênico? Você vem aqui na igreja, aprende a palavra de Deus, e quando sai lá fora, você tem outra maneira de olhar o mundo. Meu irmão, nós temos que olhar o mundo por meio da palavra. Não é só o crente aqui, não. É quando eu sair daqui dizendo, Maranata, ora venceu Jesus, ao ver o cenário político, ao ver a economia, ao trabalhar, eu tenho que olhar tudo, as cosmovisões, por meio da palavra de Deus. Irmãos,
Se você não tiver a luz, a candeia da palavra de Deus dentro de você e diante de você, o que vai restar para você é escutar e dar ouvido a esse mundo de trevas e de escuridão. Um mundo escuro, um mundo sombrio que vai formatar a tua mente sem tu saber. Irmãos, entenda bem, cada dia eu estou mais convencido que a guerra nesse mundo é a guerra de ideias, é a guerra de cosmovisões. As batalhas são por ideias, ideologias, e as cosmovisões, elas querem concorrer com o evangelho e querem formatar a nossa mente. Porque nesse mundo, ou você é martelo, ou você é bigorna. Ou você molda, ou você é moldado. E só a candeia da palavra de Deus dentro de nós e formata na nossa mente. O que é que Paulo diz? Paulo disse assim, acho fantástico, e aqui é um texto até para apologético. Paulo disse assim: eu levo cativo a mente de todo mundo a Cristo. Ou seja, eu não vou ser persuadido, não é que eu vou persuadir, eu vou chegar lá e vou desconstruir e vou levar cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. Pode vir filósofo, professor de faculdade, pode vir o que for. Eu tenho a palavra de Deus. Então, queridos, esse mundo tem cheiro de morte. Esse mundo tem um cheiro de sensação de desespero, de morte. Aqueles que não conhecem da luz, aqueles que não têm certeza de nada, pois não têm a palavra de Deus, estão perdidos, são marionetes. A personalidade dos seres humanos sem Cristo, eles são, na verdade, marionetes conduzidas pelo frio do prazer. Na realidade, a personalidade das pessoas são a amálgama de várias influências, de influência de várias partes. Se torna um Frankenstein. É um pouco daquilo, ele está assimilando tudo. Não tem filtro. Por quê? Porque não tem a palavra. Não tem a mente de Cristo. Não é só ter Cristo na mente, é ter a mente de Cristo. Por isso que é tão importante saber sobre cosmovisão cristã. Mas nós podemos olhar para Cristo, olhar para as profecias que já foram cumpridas, para as profecias que ainda serão cumpridas, e crer nelas e descansar nelas. A segunda coisa para nós fecharmos aqui é: você ama a luz? Eu não estou falando dessa daqui não, viu? E nem as luzes de Natal. Está chegando. Eu estou falando da luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você ama Jesus, meu irmão? Você tem temor, reverência, respeito, amor, estima por Jesus? Talvez você ame mais as trevas do que a luz. E talvez você tenha medo da luz de Cristo, porque talvez ela mostre suas trevas para você mesmo e para as outras pessoas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Se você não crê em Cristo, um dia ele vai voltar. Só que quando ele voltar, ele vai mostrar as suas trevas de sua alma e você vai ser condenado para todo sempre. Cristo. Não é Satanás, é Cristo que vai te condenar. Mas se você crê hoje, saiba que ele vai transformar suas trevas em luz. Ele vai levar você também para o reino de luz. Por isso creia no Senhor Jesus. Se você ainda não creu, creia. Mas se você já apelou para esse Salvador, para essa luz maravilhosa que é Jesus, se você já ama a luz, se você já creu nessa palavra preciosa do Senhor Jesus, enquanto você não vê a luz, enquanto a estrela da manhã não aparecer nos seus próprios olhos, preste atenção na candeia da palavra de Deus, irmão. Porque isso é um pouquinho de luz que ele deixou para nós, até nós vermos a própria estrela da manhã em nossas frentes. Tem muita coisa, mas ele já deixou um pouquinho daquilo que a gente vê, está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva.
Então, se a palavra de Deus é viva e é eficaz, viva na palavra de Deus. Guiado pela palavra de Deus. Espere confiantemente que um dia a luz irá resplandecer e a estrela da manhã virá. Porque vocês sabem que tentaram apagar essa luz, cravando-a na cruz. E ela se apagou por 3 dias. No coração, na caverna da terra. Mas Jesus Cristo ressurgiu em glória. Uma glória ainda maior. E brilhou. E brilhará eternamente. Aguardando o dia que todos, absolutamente todos, verão a sua luz. Mas nem todos que verão a sua luz estarão na luz. Porque quando ele aparecer, todos verão a luz. Mas boa parte que verão a luz estarão em trevas. Um dia a luz do mundo virá a nós e nós veremos face a face. E finalmente nós teremos um brilho incomparável que Pedro viu no Monte Santo da Transfiguração. Pedro viu aquele brilho, nós veremos o maior ainda, que ele, todos que morreram em Cristo estão vendo, agora nós também vamos ver também. Porque o reluzir de Jesus, irmãos, quando ele aparecer, vai ser tão intenso, mas tão intenso, que a palavra de Deus diz que a gente não vai mais precisar de luz do sol e nem da luz da lua, porque o Cordeiro de Deus vai iluminar a cidade santa. Porque o Cordeiro de Deus será a sua lâmpada eterna. E naquele dia, aqueles que não creram nele se lamentarão profundamente por isso. E aqueles que não creram sofrerão eternamente, pelos séculos dos séculos, sofrerão eternamente pelo calor da luz divina, o calor da ira divina. Mas todos aqueles que creem e que aguardam ansiosamente pelo sol da justiça, respirarão aliviado e vão fazer uma festa que nunca antes foi vista na face da terra. O mundo faz festa, meu amigo, ele não sabe a festa que vai ter. Nunca foi visto na história humana uma festa como essa. Eu e você, nós vamos olhar e vamos ver, ufa, eis aí o sol da justiça, estamos salvos. A palavra está cuidando.